Olá, meus amigos, que alegria! Mais uma vez estamos aqui reunidos no nosso momento de reflexões. Hoje nós estamos exatamente em janeiro do ano de 2021 e temos a alegria de separarmos esses minutos para refletirmos em torno das obras básicas de Allan Kardec, das obras da codificação. Hoje nós separamos o livro Céu e o Inferno. Nós vamos retratar o capítulo 3, a primeira parte, intitulada O Céu. E nós escolhemos o item 13 para nós conversarmos rapidamente sobre essa citação do nosso querido professor Allan Kardec. Olha lá, falando do céu, porque a gente fica a pensar o que tem no mundo espiritual. Para nós espíritas, que já estudamos detalhadamente as obras básicas e que já tivemos a oportunidade de estudar as obras, a série André Luiz, que retrata o mundo espiritual, a gente já identifica e já percebe um mundo espiritual de muito trabalho. Então, nós espíritas não mais carregamos a ideia de que nós vamos para o céu ficar dormindo esperando as trombetas tocarem. Ou muito menos ficar na nuvem deitado olhando para os anjinhos tocarem harpa. Então, isso fica muito bonitinho na Idade Média. Mas hoje não cabe mais no século que estamos. Então, sabemos de uma continuidade de uma vida muito ativa. Então, esse item aqui, 13, ele vai trazer justamente essa observação, retratando as atribuições dos espíritos. Vamos lá? Então a gente para pensar, eu vou desencarnar, o que eu vou ficar fazendo? Escuta aqui, vamos ver. Item 13, capítulo 3, o céu. As atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu progresso. Então quer dizer que quanto mais evoluído o espírito, maior responsabilidade dele em relação à sua atribuição. Então, em nenhum momento ele diz que só os espíritos que já adquiriram determinado progresso terão trabalho. Não, todos terão. Então, não vamos imaginar que a gente vai desencarnar e vai ficar sem fazer nada. Não. Inclusive, devemos nos procurar ser útil o mais rápido possível. Ao desencarnar, se recuperar e já se predispor ao trabalho. Não ficar deitado, dormindo ou reclamando ou choramingando, porque a vida continua. Apenas deixamos o corpo físico e retornamos à casa do Pai, à pátria espiritual. Apesar de que a casa do Pai é o universo, seja encarnado ou desencarnado, estamos na casa dele. Mas vamos lá. Então ele diz, as atribuições dos espíritos são proporcionais a seu progresso, as luzes que possuem, as suas capacidades, experiência e grau de confiança que inspiram ao soberano Senhor. Aí, então, olha só, gente, as suas capacidades, experiência e grau de confiança que inspira ao soberano Senhor. O Papai do Céu não vai nos dar trabalho, atribuições ao qual nós não temos capacidade de realizar. Você imagina? Em hipótese alguma. Então, se ele nos dá atribuições, seja encarnado ou desencarnado, é porque nós temos capacidade de realizar. Então, ele diz, aí, nada de privilégios. Por exemplo, aqui nós temos atitudes inadequadas de nomear pessoas a cargos que não têm a mínima capacidade. Nomeamos por causa de quê? Por quê? E muitas das vezes a gente faz esse movimento até porque é um parente, alguém muito querido, em detrimento de pessoas de extrema capacidade para assumir aquele cargo. Então, isso no mundo espiritual, em absoluto, não existe. Porque ele diz, aí, nada de privilégios. Nada de favores. Então, não tem como... Olha, meu filho acabou de chegar, ele já está se recuperando aqui no mundo espiritual. Você poderia arrumar um trabalho para ele, mas no cargo tal, tal, tal? Gente, isso existe aqui, num planeta de provas e expiações, onde orgulho, vaidade e egoísmo domina. Mas isso em mundo espiritual não existe. Máscara cai. Então, aí nada de privilégios, nada de favores, que não sejam o prêmio ao mérito. Então, é mérito.
tudo é medido e pesado na balança da estrita justiça. Aqui pegando até a deusa justiça, balança da estrita justiça. As missões mais importantes são confiadas àqueles que Deus julga capazes de as cumprir e incapazes de falhar ou de comprometê-las. Enquanto os mais dignos compõem o Supremo Conselho sob as vistas de Deus, é atribuída a chefes superiores a direção de turbilhões planetários. Olha, gente. E a outros conferida a de mundos especiais. Vem depois, pela ordem de adiantamento e subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas dos prepostos ao progresso dos povos, a proteção das famílias e indivíduos. Você está vendo, gente? Trabalho é que não falta. Então, quanto mais evoluído o espírito, maior a sua responsabilidade para com o trabalho, maior o número, não é que seja a responsabilidade, mas assim, o grau de responsabilidade passa a ser muito maior. O trabalho a realizar é muito maior. Mas todos teremos trabalho dentro da nossa capacidade. As atribuições estarão dentro da nossa capacidade. A gente vai ver numa obra Nosso Lar que o primeiro trabalho de André Luiz foi limpar chão. E aqui na Terra ele era médico. Para você ver o que é capacidade moral. Então vamos lá. Vem depois, e ele diz, e a outros conferida a de mundos especiais. Vem depois, pela ordem de adiantamento e subordinação hierárquica, estou repetindo, as atribuições mais restritas dos prepostos do progresso dos povos, a proteção das famílias e indivíduos, aos impulsos de cada ramo de progresso, as diversas operações da natureza, até os mais ínfimos detalhes da criação. Porque nós sabemos que tem espíritos responsáveis por cada parte, inclusive do nosso planeta. Do jeito que nós temos espíritos responsáveis pelas plantas, pelos animais, pelas famílias, pelas pessoas, pela nação, pela administração de um país, pela administração de um planeta. Por exemplo, nós conhecemos um administrador de um planeta, o governador, que do nosso planeta Terra é o nosso Senhor Jesus. Mas nós também já sabemos, a obra A Caminho da Luz é muito claro, que para cada planeta, um governador. Mas isso, imagina para você ser responsável por um planeta, o grau de moralidade. E aí a gente conheceu o nosso Senhor Jesus. O Espírito que não é puro, ele é mais do que puro. A escala espírita ele já passou. Ele é um espírito crístico. Não é verdade? Então ele diz, neste vasto e harmonioso conjunto, há ocupações para todas as capacidades, aptidões e esforços de boa vontade. Ocupações que são aceitas com alegria, solicitadas com ardor, por serem um meio de adiantamento para os espíritos que aspiram a elevar-se. Então, amados amigos, se nós estamos pensando que vamos desencarnar e que vai ficar repousando, sinto muito tirar você dessa ilusão. E ainda falamos mais. Ao chegar no mundo espiritual, desperte o mais rápido possível. Se recupere, arregace as mangas e diga: em que eu posso ser útil? Um grande abraço da Ti e até o nosso próximo momento de reflexão.